Amém. Amém. Só do lado das irmãs aqui. Amém. Fraco, hein? Vocês não jantaram ainda? Amém. Para mim é uma satisfação estar aqui com o pastor Norivan, que é um companheiro antigo nesta fé, e com todos vocês já estivemos aqui em outras oportunidades, e também o pastor João e os demais irmãos, não sei o nome, mas são irmãos amados, e eu estou feliz por rever a cada um de vocês, e aqueles que não conhecíamos. Meu nome é César, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, e assisto a algumas cidades ali, e estando num roteiro de viagem, estivemos sábado, sexta, sábado e domingo em Belo Horizonte, depois uma outra cidade, Minas, Igarapé. Pastor Norivan já esteve por lá, né, irmão Norivan? E também ontem à noite pregamos em São José dos Campos, estado de São Paulo. E estamos aqui hoje, possivelmente nós vamos estar amanhã lá em Ceilândia com o pastor João, dependendo só de uma confirmação ali, numa mudança de passagem ali. Se der tudo certo, nós provavelmente estaremos amanhã à noite lá em Ceilândia com o pastor João Pereira. Nós estamos trabalhando ali no Nordeste, nós temos um programa, alguns programas de rádio, 2 programas de rádio, em 2 capitais, Alagoas, Maceió e Recife, e temos um programa na televisão, lá em João Pessoa, que quando passei aqui na vez passada, eu fiquei devendo isso, porque quando iniciamos aquele trabalho ali, o pastor Norivan nos enviou uma oferta, nos ajudou a pagar ali alguns meses de programa na televisão, e de forma que eu acredito que esta igreja, direta ou indiretamente, ela também tem participação nas coisas que estão acontecendo ali. Eu gostaria de dizer isso publicamente. Nós vamos ficar em pé para ler a Bíblia, no livro de Atos. Capítulo 27, apenas um versículo. Atos, capítulo 27, verso 23. Atos, capítulo 27, verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Pai Celestial, nós queremos também a presença do anjo do Senhor aqui, Senhor. Teu servo profeta dizia: eu sou tão incapaz como qualquer um de vocês. Vocês sabem que eu espero por algo, e eu espero pelo anjo do Senhor. E, Senhor, nós estamos na mesma condição e não fazemos esta oração apenas por fazer ou de uma maneira intelectual e decorada. Mas, com a nossa alma, nós estamos pedindo ao Senhor a presença do Teu anjo aqui, Senhor.
para ministrar as bênçãos espirituais ao teu povo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O profeta pregou uma mensagem no dia em maio de 53, 52, intitulada Deus testificando de seus dons. Nesta mensagem, ele diz que ele passava a maior parte do tempo, do seu tempo, em outra dimensão. O irmão Brana diz: eu passo a maior parte do meu tempo numa dimensão que as pessoas nada sabem a respeito dela. E é nesta dimensão que o irmão Brana disse que gastava o seu tempo, que ele incentivou os pastores a gastarem seu tempo também nela. Aliás, eis a razão porque Deus nos deu pessoas que trabalham e que tiram a 10ª, que são os seus dízimos, e dão aos ministros, para que eles possam sobreviver com aquilo e terem um tempo à parte de todas as coisas e afazeres desta vida, deste mundo, e estarem numa dimensão espiritual aonde eles pudessem receber de Deus. O irmão Brana diz que nós não deveríamos nos ocupar tanto com as coisas a ponto de não ter tempo para parar para ouvir de Deus. Isto é diferente, isto é alguma coisa a mais do que simplesmente confiar no dom ou arranjar uma muleta. Você vai, talvez, não entender a minha força de expressão. Arranjar uma muleta, que é simplesmente recorrer à biblioteca, à estante, e apanhar uma mensagem do irmão Brana e pegar um parágrafo ou um texto e depois vir e ler com a igreja. Eu sei que estou falando com moças, rapazes, homens e mulheres que estão enfrentando o diabo cara a cara, que estão enfrentando uma pressão muito grande. Na era de Laodiceia, nós temos o retrato falado da pressão que a noiva está enfrentando. Tudo é trevas. O irmão Brana disse: eu deixei ali apenas um risquinho branco para lembrar que a noiva ainda está na terra. Então é uma pressão das trevas, é uma pressão das trevas para consumir esta manchinha branca, para engolir esta manchinha branca, que é a noiva, que é você, que sou eu. O diabo está pressionando de todos os lados para acabar com isso. Acabar não quer dizer que estas portas se fechem, que vocês... Não, pode até continuar aberto.
Porque se o Espírito Santo sair daqui, deste ambiente, pode-se ter multidões de pessoas, pode-se ter até maravilhas, sinais de pessoas chegando. Isto não quer dizer que o diabo não tenha engolido uma igreja, porque senão nós teríamos que aceitar o testemunho das denominações, que elas são de Deus, porque elas crescem desordenadamente cada dia. O diabo quer entrar de maneira sorrateira e manter você como presa. E ele está procurando fazer isso. Ele está procurando, então, engolir esta noiva, esta luz real. E quando ele pressiona, se aquele pastor está numa dimensão espiritual, na presença de Deus, ouvindo de Deus, e você, mulher, homem, moço, rapaz, moça, tem na sua alma um pensamento, um pedido de socorro, de ajuda, porque você está sofrendo toda esta pressão de Satanás contra você, e você também sobe e passa a maior parte do seu tempo nesta dimensão, que não são só os ministros que devem estar, pois o profeta ensinou que antes de você vir a um culto, você deveria parar, você deveria orar, você deveria pôr os seus pés no chão e por um momento pensar assim: aonde eu estou indo, o que é que eu vou fazer, aonde é que eu vou, que lugar eu estou indo, qual é o objetivo que eu estou indo na casa de Deus. E então, numa oração sincera, você sobe lá e derrama a sua alma diante de Deus e diz: Senhor, eu vou na tua casa para ser ajudado, eu estou sendo pressionado, o inferno está contra mim, eu estou precisando de uma ajuda do Senhor, e o Senhor sabe o meu problema, a minha dificuldade, a minha necessidade, e este ministro estava lá, e a sua oração chegou lá, e Deus coloca no coração daquele anjo, então, aquilo que você tem necessidade, e quando você chega aqui, o espírito de profecia se manifesta e começa a revelar o segredo do seu coração, e começa a puxar para fora, e começa a dar a você aquilo que você tem necessidade. Então, toda esta pressão de Satanás contra você, você recebe algo de Deus e você começa a empurrar isso para trás. E você vai fazer pressão e aquilo vai ter que recuar. E esta é a razão pela qual nós viemos na casa de Deus. Então isto começa a voltar. Você vem doente, você volta curado. Você vem derrotado, você volta vitorioso. Você vem fraco, você volta forte. Você vem vazio, você volta cheio. Porque você está vivendo numa outra dimensão. Amém? Você crê assim? Nós estamos assim. Nós estamos vivendo desta maneira. Deus sabe como fazer as coisas. Deus é Pai. E o profeta diz, ele é um bom Pai celestial. Deus é Criador. Ele criou todas as coisas. Ele tem todo o poder, todo o domínio sobre si. E aí então ele criou as coisas que muitas vezes nós não entendemos a razão por que ele criou. Por exemplo, ele criou os anjos. Os anjos são seus servos, são seus serviçais.
São criaturas. Foram criados para servir. Servir quem? Será que o anjo foi criado para servir cafezinho, água gelada lá no céu? O apóstolo São Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 7, que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Foram criados por causa de nós, ainda que foram criados antes, mas foram criados para o propósito de servir a você. Você é um filho e você foi gerado dentro de uma nova geração espiritual. Deus criou um homem, ele caiu, mas ele criou o segundo Adão, que é o princípio de uma nova criação. E quando ele criou esse segundo Adão, ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E estes que estão aqui, que estão ao redor do mundo, foram gerados nele, estão nele. Amém? E estes anjos são colocados a seu serviço. Que coisa boa é pensar que cada filho de Deus tem um anjo. O irmão Branham deu tanto valor. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento de perversão no mundo. Tem um padrezinho endemoniado aí, que chegou a dizer que esta loira que está rebolando aí do tchan, perguntaram para ele o que ele achava a respeito dessa loira. Ele disse assim: ela está dançando a aeróbica do Senhor, mostrando as nádegas, esfregando as nádegas nas câmeras de televisão. E ele criou hinos, inventou hinos e canta hinos, dizendo que as igrejas estão cheias de anjos, só se forem anjos caídos, de demônios. Mas eu creio que a verdadeira igreja, ela está cheia de anjos mesmo. Eu creio que há anjos em todos os lugares aqui nesta noite. E eu creio que estes anjos irão ministrar as bênçãos espirituais que nós estamos necessitados dela. Amém? Ímpio não tem anjo, mas o salvo tem. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabia que Deus coloca um anjo para abençoar todos os seus passos? Se você olhar na Bíblia, no capítulo 24 do livro de Gênesis, eu quero tomar estas escrituras, no versículo 7, Abraão mandou seu servo Eliezer preparar uma noiva, buscar uma noiva para o seu servo Isaque, seu filho Isaque. Veja como os anjos estão em todos os nossos negócios. O irmão Branham fazia questão da presença do anjo ao seu lado. Oh, irmão, nós precisamos dar valor nisso. Isto vai acabar com muitas briguinhas dentro de casa. Isto vai acabar com muitas olhadelazinhas no meio das avenidas. Isto vai acabar com muita indiferença dentro do culto. Se você tiver consciência da presença do anjo do Senhor ao seu lado. Uma certa ocasião, o irmão Branham ia pregar e o intérprete ficou ali do lado direito dele, e ele pegou o intérprete pelo braço e disse: venha para cá, para o lado esquerdo. Ele disse: mas aqui é melhor. Ele disse: mas aqui é o lugar do anjo de Deus. Aqui não.
Esse lugar aqui, o anjo vinha, ficava todas as noites ali. Ele deu lugar ao anjo de Deus. Ele deu honra ao anjo de Deus. E o anjo de Deus está à sua direita. O anjo do Senhor a ser valorizado. Como o irmão Branham não importou de ser criticado, o intérprete riu na cara dele e disse: esse fanático aí, querendo dizer que anjo tem até lugar. Pois tem mesmo. Ele deu lugar ao anjo, ele deu primazia ao anjo. E você vai dar primazia ao anjo. Quando você se levantar da sua cama, o anjo estará ali. Até suas relações íntimas do seu leito não serão profanadas, não serão ímpias, como as revistas e os filmes pornográficos estamparam na mente de muitos crentes. Bendito seja entre todos o leito sem mácula. Você sabe que Ele está ali. Você sabe que Ele te assiste nas suas necessidades. Você sabe que Ele é seu amparo, que Ele prospera seu caminho, que Ele tem a sua espada na mão para te guardar. Irmã, moça, o seu namoro será mais limpo se você se lembrar que o anjo do Senhor está ao seu lado. Não me importa quem seja que queiram liberar namoro, que pegar na mão não tem importância. Eu sou homem e eu sei o que significa um homem alisar a mão de uma mulher. Libere namoros. Diga que não tem importância. Mas a igreja se enche de adultério. O diabo está querendo acabar com essa luzinha branca, mas Deus vai preservá-la. Começa pegando na mão, vai para os abraços e vai para os beijos. Daqui um pouquinho termina namoro e fica aquela moça dentro da igreja, e aquele rapaz olha e lembra tudo que já se passou com ela, e ela fica suja, e a sua vida fica maculada, e o seu futuro fica comprometido. Mas Deus quer prosperar o caminho dos moços e das moças. Deus deu uma Rebeca para Isaac, mas era uma daquelas que o anjo do Senhor havia trabalhado o seu casamento. Abraão chamou Eliezer e disse: você vai buscar uma moça para se casar com Isaac, mas não quero que você tome aí das filhas dos moradores desta terra. Ora, meus irmãos, se nós não temos, se o exemplo, o irmão Branham diz claramente que tudo que aconteceu no Gênesis é figura do que está acontecendo aqui, o que muita gente não entende, está pensando que é apenas historinha da Bíblia, de Noé, de Abraão, de Isaac e dos patriarcas e de José, e não sabe de nada do que está acontecendo. É mais uma historinha. A Bíblia não é livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus. As coisas que foram colocadas aqui foram por um propósito. Tem uma razão, uma aplicação prática, uma coisa, um símbolo espiritual por trás disso. Dê uma olhada no namoro de Rebeca. Disse: mas escuta, como é que eu vou lá? Não tome moça das famílias desta terra para meu filho. Agora nós que às vezes queremos que o exemplo do mundo sirva para nós. Sabe uma coisa? Eu estou gritando por onde eu estou passando. Nós precisamos de ser crentes.
E ser crente é ser diferente. E ser crente é fazer o diabo estar escandalizado com você. Como diz o irmão Branham, a tal ponto de dizer: eu não quero nada com aquela sujeita, eu não quero nada com aquele indivíduo, eu não quero nada com ele, não existe lugar na vida dele para mim. Ele é fanático, o que me importa é que me chame de fanático. Eu passo a maior parte do tempo lá em cima, vendo o que Deus fez, vendo o que eu vou ser. Disse-lhe: irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Fareis, pois, tomar a teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Você pensa que Deus não está interessado em todos os seus problemas? O irmão Branham disse que Deus se interessa por uma dor de cabeça que você tem. Que Deus se interessa por uma dor de barriga que você sente. E eu falo que isso é verdade. Eu estava no avião, viajando para Belo Horizonte. Eu havia tido uma crise de amígdalas e tinha tomado uma medicação. Meu estômago havia sido afetado terrivelmente. E eu estava sem poder, com tantas dores. E eu estava sentado no avião e fechei os olhos e disse: Senhor, o Senhor tem me ouvido em tantas oportunidades. E eu estou aqui, não estou suportando este mal no meu estômago. E eu estou precisando da minha saúde de volta. Estou saindo para uma série de cultos e estou aqui sentindo mal. E ali falando com Deus, adormeci. Estou bom pela graça de Deus. Quando acordei, eu simplesmente fui sentindo aliviado, e aquilo simplesmente, sabe o que fez? Tomou as asas do vento e foi embora. Porque Ele se importa com você. Porque Ele cuida de você. O irmão Branham disse que Deus se importa tanto conosco, que ele estava fazendo barba. Preste atenção. Dentro do banheiro, a esposa dele tinha saído. E ele tinha uma garotinha de apenas 3 ou 4 meses de idade, ou 5. E ela estava deitada na cama, uma cama no hotel alto. E ele estava fazendo barba. E o anjo do Senhor falou para ele: pare. O anjo do Senhor falou para ele: pare e corra, porque a sua garotinha vai cair da cama. Ele jogou o aparelho e saiu correndo. E quando chegou lá dentro, a menininha estava rolando. Ele apanhou ela no ar. Ele disse: uma outra noite eu estava dormindo e eu acordei e o anjo do Senhor disse: seu filho estava com febre, está morrendo de sede. E ele disse: eu fui lá, peguei um copo d'água, levei para o José e ele tomou todinho. Deus se preocupando com a sede de uma criança. Olhe para a Bíblia. Deus, quando Abraão despediu Agar e seu filho, e ele estava debaixo de uma árvore morrendo de sede, Deus mandou um anjo lá
e disse: anda um pouquinho, ali tem um poço de água para você beber. Deus está cuidando dos seus filhos. Ele tem seu anjo para cuidar de você. Nos pequenos pontos da sua vida, seu trabalho, sua família, seu lar, estas coisas estão sendo olhadas por Deus, porque Ele tem seu anjo. A Bíblia diz que Daniel estava orando, e quando ele estava orando, a oração dele subiu e chegou diante de Deus, e Deus falou para o anjo: vai lá responder a oração de Miguel, de Daniel. E ele foi barrado por Satanás, o príncipe da Pérsia, e ficou 21 dias ali em luta, mas daqui um pouquinho a oração foi respondida. Você ora, Satanás tenta impedir, mas Deus vai cumprir sua palavra. Deus vai te ajudar. Deus vai te responder. Amém! Amém! Aleluia! O irmão Branham dava tanto valor na presença do anjo. E um dia ele estava conversando com seu filho Billy Paul. E um netinho do irmão Branham, talvez o William, passou correndo na frente. E o Billy Paul disse: meu filho, não faça isso. Daqui um pouco a criança veio novamente, o pai estava conversando, e ele entrou na conversa e disse: pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse: meu filho, vá para lá porque eu estou conversando com o seu avô. Daqui um pouquinho voltou a criança, e quando a criança veio pela terceira vez, o Billy Paul pegou o menino, e espancou o menino, e bateu no menino irado. Quando bateu naquela criança irada, o irmão Branham ficou calado. E o Billy Paul voltou de lá, fungando de certa maneira. Você sabe como é bater numa criança irada? O irmão Branham falou para Billy, ele disse: papai, o senhor ensina que nós devemos disciplinar os nossos filhos? Ele disse: você está errado, meu filho. Disse: mas como eu estou errado? O senhor disse que eu não tenho que bater no meu filho? Ele estava me atrapalhando, por 3 vezes ele entrou na nossa conversa aqui. O irmão Branham disse: eu não estou dizendo que você está errado porque você corrigiu. Estou dizendo que você está errado porque você corrigiu irado. Você não fez nenhum mal àquela criança. Porque 2 minutos depois você podia ir lá estender o braço para ela e dizer: vem cá, filhinho do papai. Ela abriria os lábios e te abraçaria ainda com lágrimas no rosto. Mas o irmão Branham disse: você ofendeu o anjo da criança. Você ofendeu o anjo daquela criança. Ele foi ofendido. Mas como é fácil ofender os anjos? Você sabe que este lugar é um lugar onde os anjos habitam? O irmão Branham disse que Deus habita, que os anjos habitam no templo, porque Deus desce no templo. E eu creio que Deus está aqui, porque sua palavra está aqui. E onde Deus está, estão os seus anjos. E onde os anjos de Deus estão, as coisas acontecem. Mas como é fácil você ferir o anjo? Por que o irmão Branham pregou sobre a ordem do culto? Por que o irmão Branham falou, ensinou sobre a reverência do culto? Que a hora que o pastor está pregando, você não está lendo Bíblia. Que a hora que o líder de cântico chama para cantar, você não está olhando para os lados. Por que você não se porta irreverentemente? Enquanto a mensagem está sendo pregada, você está batendo papo lá fora. Se você faz isso, você quebra a ordem, você fere o anjo. E simplesmente você fica sozinho. E quando você precisar, ele não pode te ajudar.
Ele não pode fazer nada por você. Eu me lembro daquele irmão que disse que a presença do anjo é tão sensível diante de nós. Você sabia que quantos anjos de Deus já foram vilipendiados? Já saíram da nossa presença envergonhados das nossas atitudes. Meu Deus. Para aí um pouquinho. Eu quero saber de você se você tem coragem de trair sua esposa, de trair seu marido, dentro dessa consciência que você vai tirar a roupa para se deitar com uma mulher que não é sua mulher, na presença do anjo de Deus que está ao seu lado. Acaba-se o respeito a Deus. A mente é cauterizada, o coração é empedrecido. Acaba toda a sensibilidade espiritual. Olha a Bíblia. Olha Judas, versículo 6. O que Judas falou a respeito deste assunto. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aos anjos que não guardaram o seu principado. Nós precisamos de guardar este domínio. O irmão Branham, Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, uma mulher que corta o cabelo, ela perde o poderio por causa da presença dos anjos. Ela fica desguarnecida, ela fica sem proteção. Você já pensou o que é você sem o anjo de Deus? Você é vulnerável. Mas você está guardando agora um principado. Você está guardando uma atmosfera espiritual. Você está guardando um domínio. Você está guardando uma autoridade. Existe um revestimento supremo. Você sabe quando um gens sai de um homem e entra num óvulo de uma mulher, aquele óvulo espelha uma película protetora. Nenhum gens mais pode penetrar ali, porque cria uma camada protetora. Se Deus criou esta camada protetora entre você e Satanás com a presença do anjo, pois a Bíblia diz, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas entre Satanás e você está o anjo do Senhor ao seu redor, ao seu redor. Lá está Satanás, aqui está o anjo, aqui está você. Guarde isto. Mas se o anjo sair, você é acessível a todas as setas malignas. Se você não guardar este principado, você acaba em cadeias, e o diabo faz de você prisioneiro. E aí então, diz o irmão Branham, a razão que muitas pessoas não conseguem sair daquele estado e ficam sempre amassando barro no mesmo lugar e nunca conseguem alcançar nada e nunca conseguem vencer, porque empurraram o anjo para um lado, empurraram Deus para um lado, mataram a consciência. Sabe perfeitamente que a voz de Deus parece que em determinados momentos grita tão alto na nossa consciência: você não pode. Você não deve. Não faça isso.
Irmãos, não existe nada melhor do que pensar em céu. Não existe nada melhor do que pensar no arrebatamento. Não existe nada melhor do que pensar no céu. Você quer falar céu? Diga céu. Mas para entrar no céu precisa de ser limpo. Não se pode falar em céu de qualquer maneira. Não se pode pensar em céu vivendo vida suja aqui, porque diz a Bíblia que os anjos que nunca pecaram cobrem os seus rostos. E o irmão Branham diz que eles se consideram imundos diante de Deus. Imagine eu e você, se não aproveitarmos agora de Deus esta oportunidade de rever nossa consciência, de rever nossa posição, porque muitas vezes pessoas estão carregando a Bíblia e a própria mensagem, mas a alma dele não grita céu, grita inferno, 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 inferno. Há um peso de consciência, não pode estar bem com Deus, sua alma não está alinhada na palavra, você sabe, deste jeito eu não posso ir, e a alma grita inferno, inferno, inferno. Você está contra a palavra, você está contra Deus, você fere os anjos, você fica preso nas cadeias da escuridão e fica, como disse Judas, como estrelas errantes, vagando de um lado para o outro nos seus próprios pensamentos, arranjando desculpa de um lado para o outro. Tem gente tentando pegar a mensagem do irmão Branham para tampar sujeira. Ora, era melhor botar a cara no chão e dizer: Deus, eu estou no inferno, eu estou no inferno, me ajuda a sair daqui. Amém. Mas como é bom pensar no céu. Quando eu penso no céu, eu estava lendo Apocalipse 4 lá em Belo Horizonte quando eu preguei sábado, e aquilo estimulou todo mundo. Mas há um estímulo mesmo. Você vê o céu aberto, você vê um trono, você vê Deus dizendo: sobe aqui, sobe, saia para cima desse namoro sujo, saia para cima de adultério, saia para cima de conversinhas fiadas, de mexericos, de briguinhas, de intrigas, de política suja. Suba aqui, deixa eu te mostrar uma coisa boa aqui em cima. Oh, irmãos, aí você vê o trono, daqui um pouco você vê os 24 anciãos, os 4 animais, você vê milhares e milhares de anjos diante do trono de Deus, todos eles gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu quero dizer isso com a minha alma: quem não gosta de barulho não pensa de ir para o céu, não. A Bíblia disse, Apocalipse 4, e havia milhares e milhares e milhares de anjos, e todos eles gritavam com grande voz. Não era com cochicho, não, era com grande voz. Eles gritavam com grande voz. Vamos gritar todos aleluias com grande voz. Você pode gritar mais forte, diga aleluia. Diga amém. Aleluia. Oh, meus irmãos! Oh, meus irmãos! Se estes anjos gritavam com grande voz, e eles nunca pecaram, eles nunca mentiram, eles nunca adulteraram, eles nunca beberam. Imagine você, imagine eu, um pecador salvo pela graça, que ao entrar na presença de Deus, para se assentar com Ele no seu trono, o que nós vamos fazer lá do outro lado? Vamos ficar parecendo defuntos. Amém! 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 Irmão Branham disse: estas coisas não te estimulam porque você já morreu.
Você até é morto, defunto, velho. Eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Amém. Amém. Você sabe que Deus põe anjo para guardar a sua casa? Você não precisa ser supersticioso, não. Ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, não. Mas a Bíblia diz: Ele dirá aos seus anjos para guardar a sua tenda. Mas deixa esses anjos sentir a atmosfera do céu na sua casa. Deixa os anjos sentir a atmosfera do céu na sua casa. A atmosfera cristã, de quem canta, de quem lê, de quem ora, de quem vive o céu. Não é de quem está com a televisão ligada. Não é de quem está falando da vida alheia. De novela. Não. Anjos ficam lá para guardar sua casa. Mas você está guardando a atmosfera deles também. Você tem cuidado deles. Amém. Aleluia. Amém. Você sabe que este homem aqui é um anjo? Você guarda ele? Você o guarda em suas orações? Você não fala mal dele? Você fere o anjo de Deus. Você não pode ser feliz. Você não pode ser abençoado quando você fere o anjo do Senhor. Deixa Deus tratar. E eu sempre falo para a minha igreja: o dia que você der vontade de falar de mim, pode falar. Mas não fale para outro irmão, não. Vai lá e fale para Jesus. Dobre o seu joelho lá e fala: Senhor Jesus, aquele César, aquele homem, ô Senhor Jesus, mas aquele homem, eu estou enjoado da cara dele. Eu estou enjoado da maneira dele ser. Jesus, mas ele está antipático para mim. Ele está antipático, eu não aguento mais ele. Fala de mim para ele. Fala, você pode falar. Fala para ele. Fala para Deus. Ele não está bem. Ele não está bem. Diga: Jesus, faça ele ficar bem. Levanta ele. Jesus, esforça ele. Eu quero ele mais espiritual. Oh, Deus está atrás destas orações. O Salmo 18, verso 10. Ele monta nas asas de um querubim e vem para responder sua oração. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu sei que todos nós temos muitos problemas. Mas eu sei que os mesmos anjos de Deus estão fazendo as mesmas coisas. O irmão Branham diz assim: as pessoas morrem, o espírito não. Disse: aqueles que não creram em Noé morreram, mas o espírito deles continua aí fora até hoje. Mas os que creem em Noé, ainda que sendo sua família, sendo seus filhos, mas eu também sou filho. Eu não sou neto de Deus, eu sou filho de Deus. E eu creio no profeta de Deus nesta hora. Eu entrei nesta arca porque sou filho. As pessoas morrem, o espírito não. Sabe de uma coisa? A igreja primitiva teve um determinado momento, passando um momento difícil na sua vida. Prenderam Pedro, levaram ele para a cadeia, iam matá-lo. A igreja começou a orar. A Bíblia diz que quando eles juntavam para orar, não ficavam parecendo com medo de falar com Deus, com vergonha de falar com Deus. As pessoas falam 1 hora, 2 horas para o vizinho quando chega para falar com Deus.
Faz aquela oraçãozinha decorada. Tem muitos que gostam até de enfeitar a oração. Ó Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, dos patriarcas, dos profetas, do Pedro, de Paulo, não sei de quem, não sei mais de quem, não sei mais de quem. Qual é o seu problema? É dor de barriga? Diga, Deus, eu estou com dor de barriga. Deus não está precisando de rodeios, não. Vá lá e fala para Deus qual é o seu problema. Diz, está faltando dinheiro para me pagar minhas dívidas, ele fica sabendo. Senhor, meu filho está preso. A minha mulher está assim. Senhor, olha, a coisa é assim. E começa a falar com ele como um filho fala com o pai. Sabe? Não é fazendo orações absurdas. Eu estou acostumado a ver gente orar. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 Deus. Não tem nada disso. Consciente, eu estou aqui diante do Senhor. O povo não sabe o que é falar com Deus. Você sabe o que é o Criador do mar, o Criador do universo, das estrelas, aquele que simplesmente falou a palavra e veio à existência a todas as coisas. Ele se senta bem pertinho de você. E você começa a falar e ele começa a te ouvir. E você começa a expor a ele, ele começa a ouvir você. Ele sabe o que parte do seu coração, de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira limpa. Você vai falando, e a igreja começou a orar, e a Bíblia diz que o chão onde a igreja estava orando começava a tremer, e treme mesmo, e começa a tremer, e começou a tremer o lugar onde a igreja estava orando, e Pedro estava preso, e Deus mandou um anjo, e vai lá e abre as portas, e Pedro saiu. Deus pode abrir portas aqui nessa noite. Deus pode libertar marido, Deus pode libertar filhos, Deus pode libertar seu lar. Amém. Você está orando, você está pedindo, essa oração chegou lá. Deus falou com você? Deus está falando com você? É porque você tem orado. O irmão Bana disse, aquele homem assentado ali, ele estava orando dizendo, Deus, fala comigo. Ele estava lá em cima na presença de Deus. A oração daquele homem estava lá em cima. Você orou, eu orei. Eles oraram. As nossas orações chegaram no mesmo lugar. E Deus mandou sua palavra. E a sua palavra é poder. Amém. 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 Você crê, você tem. Você crê, você recebe. Porque a fé não é vaga. A fé não será. A fé toma posse da bênção. Amém. Amém. Aleluia. Jesus teve pressões como você teve para deixar a cruz. E eu queria dizer isso para você. Você não deve orar pelo marido simplesmente porque ele bebe, porque ele está com outra mulher. Você não deve orar para a mulher porque ela simplesmente te responde. Ore desejando que Deus salve ela. Não fique orando com desculpa amarela, querendo se ver livre do problema só não. Deseje para ela o que Deus deu para você, a vida eterna, a salvação. Deseje para os seus filhos isso. Não fique com oração fingida, só querendo correr de problemas, correr de lutas, se livrar das dificuldades. Encare a sua cruz, mas ore a Deus com sinceridade. Tem muita gente simplesmente querendo se ver livre da cruz. E Jesus foi lá e o diabo pressionou contra ele. E ele parou para orar. E quando ele começou a orar, quem sabe veio na mente dele um caminhozinho. Veio um caminhozinho, ele falou, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos aqui, eles me salvariam. Era o caminho que veio na mente, mas ele falou, Pai, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Eu não quero somente me ver livre da morte. Eu quero salvar o Norivan. Eu quero salvar o Joãozinho. Eu quero salvar você. Ele olhou para você. Ele não simplesmente olhou para o problema que estava diante dele. Ele queria levantar você. Ele queria você nas suas mãos. Amém! E quando ele começou a orar,
A Bíblia diz que o seu suor começou a se transformar em grandes gotas de sangue. Ele foi orando intensamente, em agonia. Ele queria Deus. Não era uma conversa mole. Ele queria Deus e sua vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu sei que para fazer a vontade de Deus vai correr suor de sangue. Não é fácil encarar as coisas como são. Mas daí um pouquinho ele começou a vencer. Ele foi vencendo. Ele foi fazendo aqueles demônios que queriam fazer com que ele tivesse medo da morte, começasse a se recuar. Eles foram afastando, porque ele estava sinceramente orando, e aqueles diabos foram afastando, e foram afastando, e foram afastando, e a vontade de Deus estava se cumprindo, e a Bíblia diz: apareceu um anjo e o consolou. E aparece um anjo para enxugar suas lágrimas. E aparece um anjo para ouvir suas orações. Para dizer para você ter coragem. Tenha coragem. Amém. 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 Aleluias. Aleluias. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluias, aleluias. Quantos querem aqui nesta noite orar sinceramente? Não ore para se ver livre de nada. Ore desejando que Deus entre na sua vida, no seu lar, nos seus problemas. Que Deus venha na sua oração nesta hora. Que Deus responda. Que o anjo do Senhor venha ministrar. Você sabe disto. Muitos de nós estávamos nas denominações, mas éramos sinceros. Deus viu nossa sinceridade, mandou o sétimo anjo, ele tocou sua trombeta, ele ministrou para nós a palavra, ele ministrou a unicidade de Deus, ele ministrou o batismo em nome de Jesus Cristo, ele ministrou os mistérios da semente da serpente, ele abriu os 7 selos, ele revelou as eras da igreja. Ele tem mostrado esta noiva, este exército de Deus, esta super raça de Abraão, esta nação eleita, este povo especial. Aleluias! Deus tem consolado a nós com sua palavra, através deste anjo que tocou sua trombeta. Aleluias! 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 Peça a Deus nessa hora para abrir as portas da cadeia, para soltar da prisão os cativos. Aleluia! Respeite a presença de Deus, respeite a presença do anjo do Senhor. Sejamos mais crentes, tenhamos temor de Deus em nossos corações, tenhamos temor de Deus na nossa alma. Lembre-se da presença de Deus na sua vida, dentro do seu carro, dentro da sua casa, no seu quarto de dormir, aonde você anda. Ele está lá te olhando,